O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Portacelli. E queremos acolher de modo especial aos irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, bem como pelo Facebook da Basílica. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos na casa da Mãe de Deus. Caríssimos, esta semana nós estamos tendo como primeiras leituras, de hoje até sexta, se não me falha a memória, sábado já passa para Isaías, trechos retirados do profeta Oséias, cujo nome Oséias significa em hebraico Deus, a salvação é de Deus, ou, se vocês preferirem, a salvação é Deus, ou ainda a salvação de Deus. Nós poderíamos traduzir para o português, mas dar uma versão, né, em português seria: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Então o profeta Oséias, ele levanta este brado. Por quê? Porque os israelitas, se nós formos ver a história da relação entre os israelitas e Deus, nós vamos descobrir que do lado de Deus há sempre fidelidade. O Senhor é sempre fiel, constante à aliança que Ele fez com os filhos de Israel. Todavia, estes filhos de Israel são infiéis ao Senhor. E o profeta, ele profetiza com a vida. Ele esposa uma mulher que se torna infiel, que se torna adúltera. E esta mulher adúltera se entrega aos amantes, esquecendo o seu esposo, a fidelidade que deveria ao seu esposo. Então, a infidelidade do povo de Israel vai ser considerada pelos profetas como adultério espiritual, infidelidade, prostituição. E o profeta, ele vai conclamar os israelitas à conversão, a reconciliar-se com Deus,
a assumir os mandamentos que eles estão desprezando. E veja que ele denuncia a corrupção dos grandes, da elite, que, como diziam os romanos, corruptio optimi, péssima corruptio est. A corrupção dos mais qualificados é a pior das corrupções. Por quê? Porque o mau exemplo dos grandes, que deviam ser os primeiros a dar o bom exemplo, arrasta os pequenos. Então, quando as elites se corrompem, o povo também é corrompido. Então, o mau exemplo das lideranças contamina os liderados. E ele vai denunciar essa idolatria, isso mesmo, essa idolatria de querer substituir Deus por outros deuses que lhes agradam. E eles têm 3 bezerros de ouro, 3 bezerros que eles fizeram para colocar no lugar de Deus. O primeiro bezerro é o bezerro do poder. Bezerro do poder. Elegeram reis e príncipes contra a minha vontade. Ou seja, que agem contrariamente à lei de Deus. É o primeiro ídolo que eles adoram, o poder, tudo pelo poder. O segundo é o possuir. Veja só, um ídolo político, um ídolo econômico. Então, o possuir vale tudo para conseguir os bens materiais, inclusive desprezar a religião e os mandamentos da lei de Deus e a igreja. E o ídolo do prazer. O ídolo do prazer. O que importa é o meu prazer. É o hedonista. O hedonismo, prazer pelo prazer. E não querem saber a quem vão machucar. Então eu quero ser feliz. E aí se joga no adultério. O homem ou a esposa, e machucam a família, destroçam a família. Filhos que optam pelo uso das drogas, sabendo que aquilo vai ferir os pais e envergonhar a família, e vai se tornar um problema, uma verdadeira batata quente para si e para os outros. Mas o que importa é que eu tenha prazer. E aqueles que se entregam à sexualidade desenfreada, eu me importo é com o meu prazer, não importa quem eu vou explorar, a quem eu vou degradar ou a quem eu vou matar. Olhe como o mundo é incongruente consigo mesmo. Veja só, se hoje, para aproveitar dos prazeres carnais, existe um verdadeiro arsenal anticoncepcional, por que não o usam? E por que então lançar a mão do aborto para eliminar um inocente que não teve nada a ver, que não mandou ninguém prevaricar? Por que o inocente vai ter que pagar? Hein? E ainda querem que o dinheiro do povo financie esse ato de crueldade, ato egoísta. Não, porque vai atrapalhar os meus planos. Olha aí o egoísmo supremo. Está vendo? Os 3 ídolos que o mundo quer colocar no lugar de Deus: o ídolo do poder, o ídolo do possuir, o ídolo do prazer. São Moloques, são Baals,
aos quais se sacrifica tudo, a dignidade humana, a economia dos povos e das nações, o bom nome das famílias, tudo para alcançar os seus objetivos, que não são os objetivos de Deus. E não é isso que nós vemos hoje no Brasil? Uma elite política que abandonou os mandamentos da lei de Deus. E para se justificar, estimulou toda sorte de seitas heréticas e as promove e financia. Isso mesmo, para criar uma religião que adore os ídolos deles. Daí nós temos a famigerada teologia da prosperidade, que outra coisa não é que o culto ao possuir, ao Baal do possuir. E eles ainda enchem a boca com o nome de Jesus. Por isso que o Senhor diz: como ousais, vós que odiais as minhas leis, trazer o meu nome em vossas bocas. E o ídolo do prazer, meu corpo, minhas regras. Nós perguntamos: vem cá, onde é que tu compraste o teu corpo para ele ser teu? Não te iludas, o teu corpo não é teu, é de Deus. Por isso, se o corpo é de Deus, então as regras são de Deus. É o relativismo moral para justificar toda sorte de depravações carnais. E nós temos que estar atentos. Nós, cristãos, temos que estar atentos. Primeiro, para não vivermos uma religião de fachada. Como é uma religião de fachada? Uma religião exterior, onde você cumpre os ritos, os preceitos, mas interiormente aquilo não significa nada para você. E pior, você não leva o Evangelho para a sua vida, e não leva o Evangelho nem para a política, nem para a economia, nem para as artes, nem para as ciências, nem para as leis. Você não fomenta o Evangelho. Então você tem um comportamento dúplice com Deus, porque queres acender uma luz, uma vela para o Senhor e outra para os ídolos do mundo. Queres sacrificar nos altares de Javé e nos altares dos Baals e dos Moloques. E Jesus disse: não terás dois senhores, porque amarás a um ou odiarás o outro. Então nós precisamos fazer o nosso exame de consciência para ver se nós somos realmente cristãos comprometidos, porque o cristianismo, diz São Pedro, é um modo de viver. Então, tu estás vivendo do modo de viver cristão? Esta é a pergunta que tu deves te fazer, para não ver se tu também não estás a correr atrás dos ídolos do mundo. E nós temos que estar preparados, porque eles nos acusarão, viu? Como acusaram Jesus. Veja o que eles fizeram com Jesus. Eles blasfemaram contra Jesus. O que é a blasfêmia? Blasfêmia quer dizer insulto. Insulto a Deus. Insultar Deus, ofender a Deus. E Jesus fazendo o bem, curando, salvando, redimindo, libertando, e eles atribuindo os bons atos de Jesus a Satanás. Olha que horror. Defamando Jesus, chamando Jesus de agente satânico. Defamação, uma blasfêmia, uma ofensa.
Sim, eles farão isso conosco também. E fazem, não é? Não nos acusam de sermos reacionários, quadrados, antimodernos, contrários às liberdades, aos direitos, porque eles confundem liberdade com libertinagem e confundem direito com abuso. Aborto não é direito de ninguém. Eutanásia não é direito de ninguém. Vida pervertida não é direito de ninguém. Casamento que não é casamento não é direito de ninguém. Liberdade deletéria, libertinagem, não é liberdade, é escravidão. Então, meus irmãos, nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos manda, que é viver e pregar o Evangelho. E olha o que ele dizia para o profeta Ezequiel domingo, na primeira leitura: quer ouçam, quer não ouçam, você vai falar para que eles saibam que há um profeta entre eles. Então, o cristão põe uma coisa na sua cabeça, porque tem aqueles que dizem assim: padre, não vamos mexer não, padre, vamos deixar quietinho, para a gente ficar bem com eles não incomodarem a gente. Não te iludas, incauto. O cristão calado já incomoda, já denuncia, já faz eles se sentirem mal. Que eles ainda querem se sentir bem, querem vir na igreja e se sentirem bem. Olha, você só vai se sentir bem, meu filho, como cristão, se você viver o Evangelho, se você assumir o Evangelho, porque você vai poder dormir com a sua consciência em paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem corrigir a corrupção do mundo? Comece cada um a corrigir as suas próprias corrupções e acabar com o seu adultério espiritual e a sua infidelidade a Deus e aos seus mandamentos, porque o Senhor chama, é tempo de graça. O tempo que nós temos para nos reconciliar com Deus é este tempo que nós temos para viver aqui na terra, que a misericórdia de Deus é infinita, mas a vida humana não o é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.